A primeira grande medida da economia do novo governo foi anunciada esta manhã. O Banco Central, que agora está sob o comando de Alexandre Tombini, quer impedir o que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, chamou de, abre aspas, derretimento do dólar. O ano começou com o dólar despencando. Nesta semana, atingiu a menor cotação desde setembro de 2008, R$ 1,65. Luz amarela no Banco Central. E veio a reação. O anúncio antes da abertura do mercado. Limitar a atuação dos bancos que lucram com a queda do dólar. Medida com efeito prático. Vai gerar alguma demanda por dólar. Ao gerar alguma demanda por dólar, tende, provavelmente, a fazer com que a cotação suba, olhando essa medida isoladamente. A partir do dia 4 de abril, os bancos vão ter que repassar ao Banco Central 60% sobre o que ultrapassar 3 bilhões de dólares em transações de venda da moeda americana, importação, turismo, transferências em dólar. Isso deve retirar do mercado cerca de 7 bilhões de dólares, segundo o Banco Central. É um freio contra o dólar desvalorizado. Para o consumidor, a consequência deve ser a alta nos produtos importados e nas viagens internacionais. Mas para a indústria, só vantagem. Se o dólar subir, isso facilita as vendas brasileiras para o exterior. Já uma consequência da consequência sim, provavelmente você ganha um pouco mais de competitividade nas exportações. Mas é muito difícil fazer alguma previsão do que vai acontecer daqui a 3 meses. Assim. A economia é muito dinâmica, outros fatores podem estar influenciando como influencia o mercado de câmbio. E para falar das medidas do Banco Central, está aqui com a gente no estúdio o economista Marco Aurélio Cabral, que é professor da Universidade Federal Fluminense. Professor, boa tarde. Obrigada pela participação aqui no Jornal da Globo News com a gente. Obrigado. Vamos tentar entender, então, para quem não é técnico, para quem não é economista, o que significa esse recolhimento compulsório sobre a posição vendida dos bancos? Quem lê isso na internet entende o quê? Entende o seguinte, Carolina. Nós, na realidade, temos uma situação em que os bancos, eles apostam em dólar, vendendo e comprando dólar no futuro. Então, assim, eles fixam hoje o preço da aposta que eles vão estar comprando ou vendendo dólar no futuro. Essas operações futuras são operações derivativas, dessas que levaram à crise internacional financeira de 2008. Então é um assunto muito delicado mesmo. O que aconteceu? O Banco Central olhou para os grandes bancos e viu que eles estavam mantendo posições especulativas elevadas, então criou medidas para restringir um pouco essa posição especulativa. Essas medidas vão ter um impacto de curto prazo relativamente discreto sobre o preço do dólar. Essa é a expectativa nossa. E qual é o maior perigo do dólar ficar muito baixo para a economia brasileira? O dólar ele é importante porque ele interfere sobre os fluxos internacionais, tanto do comércio exterior, não é? Do ponto de vista das viagens que as pessoas fazem para fora, das mercadorias que nossa indústria consegue exportar para outros países também, mas também do ponto de vista da importação, das tecnologias que nós nos dispomos e tudo demais. Mas também faz parte disso os fluxos de capital financeiro de curto prazo, né? Mais associados a apostas financeiras. Portanto, o que o Banco Central está tentando regular é, nesse caso agora, em primeira medida, as apostas financeiras. Agora, o dólar também, nesse patamar, pode também ajudar a controlar a inflação, né? Então, lutar para que ele não abaixe tanto também é um problema, ou não? É um problema derivado, Carolina. Nesse momento, me parece que o principal objetivo público é manter a taxa de crescimento, o processo de industrialização brasileira e, portanto, nós vamos precisar aí intervir sobre o mercado de câmbio, que nesse momento tem um comportamento atípico e desfavorável para o Brasil. E atípico em grande parte porque ele é resultado da crise internacional, né? Os Estados Unidos eles estão fazendo uma política unilateral de expansão da liquidez internacional do dólar e isso faz com que o Brasil se sinta pressionado, né, em posição desfavorável. Agora, essa medida chega até o consumidor ou não? Acaba chegando no consumidor. É bem verdade que essas ondas na economia elas se propagam com tempos diferentes, mas o que se espera mais na frente é que, com a continuidade das medidas de combate a esta crise internacional cambial, essa não vai ser a última nem a primeira. Nós vamos progressivamente alinhar o preço do dólar a uma posição que, ao mesmo tempo, induza a eficiência da economia nacional, mas permita a gente competir em condições de igualdade, principalmente com os grandes países, né? Pois é, então o maior problema nesse momento do dólar alto é a questão da competição com os produtos nacionais, é isso? Hoje a indústria brasileira que produz e quer exportar, ela enfrenta uma desvantagem competitiva no exterior.
Isso faz com que o processo de crescimento brasileiro enfrente aí seus obstáculos para a continuidade, né? Então, a indústria ela é responsável não apenas pelo emprego de boa qualidade, mas também com a produção de tecnologia do país. Então, a gente tem que estar sempre a tempo para fortalecer esse processo. Agora, era uma medida emergencial para ser a primeira medida econômica do governo da nova presidente? Eu acho assim, Carolina, a gente tem que começar a equacionar a questão do dólar. E esse equacionamento vai envolver um conjunto de medidas que apontem o Brasil como um espaço de atração de investimento estrangeiro, mas investimentos que tenham visão de longo prazo, né? Então, essa construção vai ser uma construção lenta. E, até certo ponto, ela representa riscos, então tem que ser bem administrada. Então, essa deve ser apenas a primeira de uma série de medidas em relação ao dólar? Algumas, pelo menos, e nos próximos meses, porque a situação do dólar, apesar de não ser emergencial, ela já vem atravessando aí muitos meses, mas ela precisa ter um fim que a gente enxergue hoje, porque, do contrário, isso interfere sobre os próprios processos de investimento das empresas, principalmente as exportadoras, né? Agora, é hora de comprar dólar para quem tem dinheiro? Eu não acho que esse mercado de câmbio é um mercado para amadores, Carolina. Eu acho que esse assunto é um assunto para quem vive o mercado financeiro, é um assunto para quem participa do processo diário de negociação e conhece, portanto, quem é que está do outro lado negociando com a pessoa, e eu recomendo prudência. Agora, em quanto tempo uma medida como essa realmente surte o efeito desejado? A expectativa é que nos próximos dias a gente já venha ter uma ideia do comportamento do mercado futuro e possa aí inferir a eficácia das ações. Veja bem, Carolina, essa medida também tem um viés de proteger o país contra a continuidade da crise financeira internacional. Então ela também tem um papel aí de aumentar a força dos nossos bancos diante de uma situação adversa que pode acontecer no futuro. Tá ok, professor. Muito obrigado pelas informações. Espero que a gente tenha desmistificado um pouquinho aí esse nome tão complexo dessa medida de hoje do Banco Central. Muito obrigado pela participação. Boa tarde para o senhor.